Boa noite, eu sou Luiz Fernando, sou um consultor financeiro e gostaria de falar com você brasileiro, todos nós brasileiros, hoje dia 16 de abril de 2020, estamos enfrentando uma crise de saúde relacionada a uma pandemia, o Covid-19 ou coronavírus. Estamos vendo praticamente só isso na televisão, falar dessa pandemia. Mas uma coisa que eu tenho observado, uma discussão, parece que é só aqui no Brasil, uma discussão sobre a crise econômica, como ela vai ser devastadora logo à frente aí, por causa de a maioria dos brasileiros ter que guardar aí uma quarentena, Então realmente isso é preocupante, Alguns países já fizeram isso, Alguns foram bem sucedidos, outros não adotaram essa postura, pagaram caro, houve um caos no sistema de saúde do país. E o que nós precisamos aqui realmente é isso, que não haja um caos no sistema de saúde nosso. Se a maioria das pessoas, se a maioria dos brasileiros se infectarem por esse vírus, o sistema de saúde nosso, não estou falando só do SUS, não. O sistema particular também, ele não vai atender a demanda. Então é necessário que realmente haja um distanciamento dos infectados para que todos não sejam infectados ao mesmo tempo. Mas por que essa discussão do brasileiro sobre a crise econômica? Será que a culpa é só do governo? Será que a culpa também não é nossa, da cultura nossa? Como brasileiros, nós não temos o hábito de pensar no amanhã. E quando eu falo no amanhã, não é daqui 20, 30 anos, não. É no amanhã mesmo. Muitas pessoas compram o almoço para vender a janta. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Mas será que é só porque nós ganhamos pouco? Não. Não é só porque nós ganhamos pouco. Eu estou vendo aqui uma pesquisa do Meu Bolso Feliz, do Serasa. Aqui vem falando, por exemplo, que hoje mais de 60% dos brasileiros estão inadimplentes. Realmente isso é preocupante. Antes de entrar o coronavírus, 60 milhões de brasileiros já estavam inadimplentes. Mas olha os resultados dos bancos no ano de 2018. Os 4 maiores bancos, segundo o portal de notícias o G1, os 4 maiores bancos, que são Itaú, Banco do Brasil, Santander e Bradesco, eles lucraram 78 bilhões de reais. Em comparação com o ano anterior, houve uma elevação no lucro de 12%. Por que então que, se os brasileiros produzem, os brasileiros trabalham, por que eles estão inadimplentes e os bancos estão lucrando? Porque os brasileiros não têm educação financeira. Falando ainda sobre esse artigo que eu estava lendo aqui, olha que interessante. Dos brasileiros que têm cartão de crédito, olha esse dado, 96% dos que têm disseram numa pesquisa que não têm conhecimento sobre as taxas de juros mensais. E a grande maioria ou pagam o mínimo ou parcelam no rotativo do cartão de crédito. Nós já chegamos a uma taxa de juros de 300% ao ano. Então nós brasileiros estamos pagando aos bancos
né? Empréstimos e mais empréstimos. E eu ainda não falei do cheque especial. Agora imagine que se ao invés de pagar juros a bancos, nós tivéssemos o hábito de poupar isso. Por exemplo, imagine uma pessoa que tem um limite de R$ 1.000 no cartão de crédito. Nada, nada, se ela parcelar 10% para o próximo mês, são R$ 100. Imagine você, brasileiro, se você poupasse R$ 100 por mês. Você teria um caixa. Se esse fosse o hábito de nós brasileiros, nós não estaríamos discutindo agora a crise econômica. Se as empresas tivessem um caixa, os brasileiros tivessem um caixa, isso é possível. Na verdade, isso é uma mentalidade que precisa ser trabalhada. Educação financeira. Tem um livro, ele é um best-seller, muitos, né, quando eu falo sobre esse livro, falam, eu já ouvi falar, eu já li algumas partes do livro. Pai Rico, Pai Pobre. O Robert Kiyosaki é o autor do livro, e ele fala que ele teve dois pais, né, o pai rico e o pai pobre. E ele fala, né, o que levou um pai ou um instrutor, no caso, né, dele, sobre educação financeira. Um foi o próprio pai dele, o pai pobre, que tinha pós-doutorado, era um professor universitário, mas morreu em dívidas para bancos, né, assim como a maioria dos brasileiros. E teve um pai que teve uma saúde financeira muito boa, que ele conseguiu, né, se aposentar bem cedo na vida, e que ele tinha uma outra mentalidade, um outro modo de vir, um outro modo de pensar sobre as finanças. E ele fala muito sobre essa educação financeira que ele recebeu. Realmente, poupar envolve disciplina, mas é possível, mesmo pessoas que ganham pouco, né? Existe uma sabedoria milenar, eu quero citar aqui para vocês, né? Uma sabedoria infalível, até é usada por muitos judeus, né? Que é o que está na Bíblia sobre José do Egito. Até a ciência da contabilidade cita José como o primeiro contador, né? Até ele era citado na Bíblia como o administrador, porque ele era uma pessoa organizada, ele controlava, né? Ele sabia o que entrava, o que saía. Ele, quando foi vendido como escravo para o Egito, ele se tornou escravo de Potifar e se tornou, né, com o tempo, o administrador da casa de Potifar. Aí, por uma injustiça, ele foi lançado na prisão. E lá na prisão, né, ele teve amizade lá com o tempo também. Ele conquistou a amizade, a confiança do administrador lá da prisão, que também usou José para ajudar ele a administrar. Por isso ele é chamado de o administrador. Ele teve essa fama. E certa vez, quando o faraó teve um sonho, né, e o copeiro, que já esteve preso lá com José, ele lembrou-se que ele tinha interpretado um sonho e realmente esse sonho tinha acontecido. E ele falou isso para Faraó, e Faraó mandou buscar aquele cativo hebreu, né? E quando José chegou perante Faraó, ele nem lembrava do sonho. Mas José falou assim para ele, olha, o meu Deus, né, é um Deus que revela segredos, e ele me fez saber o seu sonho. O faraó tinha sonhado com 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E ele disse que as vacas magras engoliram as vacas gordas. Aí José interpretou esse sonho da seguinte maneira:
as vacas magras e as vacas gordas eram 7 tempos, porque eram 7 vacas, tá? Eram 7 tempos ou 7 anos de muita fartura, de vacas gordas que o Egito ia ter. E as 7 vacas magras seriam 7 anos, né, que não ia produzir, 7 anos ruins, né? E ele sugeriu a Faraó que durante as vacas gordas, as 7 vacas gordas, o Egito, ele poupasse de tudo aquilo que ele produzisse, um quinto. Um quinto, 20%. Então, se ele produzia um cereal lá, trigo, 20% ele estocava. E que ele fizesse isso durante os 7 anos de vacas gordas. Para que quando viesse os 7 anos de vacas magras, eles estivessem abastecidos. E realmente isso aconteceu. Inclusive Faraó escolheu José para organizar isso. Mas o interessante dessa história é que as vacas magras realmente aconteceram no Egito. Mas não aconteceu só no Egito. Elas aconteceram para todo mundo. E quando isso aconteceu, o Egito vendia aqueles grãos, aquela produção para os outros povos. E isso fez com que o Egito se tornasse uma potência mundial. Nós sabemos que isso realmente é verdade. O Egito foi uma potência mundial. E para ser uma potência mundial, para se ter exército, para se ter monumentos, precisa-se de dinheiro, de ouro, de prata. E o Egito conseguiu muito. Porque na crise, na época das vacas magras, ele vendeu alimento para os outros povos. Até na história, né, os irmãos de José tiveram que ir lá para o Egito para comprar mantimentos e devem ter pagado o olho da cara. Realmente é assim. Essa sabedoria milenar, ela é válida para qualquer época. Durante a nossa vida, quer do país, quer a minha vida pessoal, a sua, haverão vacas gordas e haverão vacas magras. E nós temos que estar preparados para passar pelas épocas das vacas magras. E as vacas magras, às vezes, acontecem para todos. E se você está preparado, você não só vai superar a crise, como vai reinvestir o que você poupou. Isso é uma ideia milenar. Isso aplica-se a uma pessoa, a uma família, a uma empresa. Nós temos que ter o hábito de poupar e de reinvestir aquilo que nós poupamos. Mas a nossa cultura, nós somos travados para isso. A maioria dos brasileiros, quando fala de investimento, pensa só na poupança. Então nós precisamos trabalhar a educação financeira de todos nós brasileiros. E o que eu vim propor aqui, né, e o que eu quero fazer é disseminar o meu conhecimento. Tenho um conhecimento científico embasado, né, um estudo científico por trás daquilo que eu sei realmente, e tenho um conhecimento pessoal. Eu mesmo tive que lidar com algumas crises e pude associar com esse conhecimento científico. Então eu quero propor aqui nesse canal, né, de passar um pouco desse conhecimento, falar sobre educação financeira. Vamos abordar vários temas. Ele vai ser muito prático, tanto para você que deseja se organizar, né, nas suas despesas pessoais, quanto você, né, que é um empresário, né, que deseja também aplicar isso na sua empresa, quer seja pequena, média ou grande. Esse conhecimento, ele é aplicável, ele abrange tudo isso, né? Então, com certeza, se você potencializar a educação financeira sua,
né? Talvez para outras crises, todos nós brasileiros estejamos preparados para enfrentar qualquer crise econômica. E um assunto que eu quero falar, né, no próximo vídeo, na próxima live, é sobre fazer um caixa. Existe também, né, um pensamento que eu quero extrair do Pai Rico, Pai Pobre, né, um pensamento que é aplicável, que nós devemos colocar em prática para fazer um caixa. Né? E quero falar também sobre, na área empresarial, né, a importância de não misturar, né, as contas pessoais com as despesas da empresa, né, e como construir um caixa. Então, aguardo você lá. Se você, né, gostou desse vídeo, dá um joinha, se inscreve no nosso canal. Né? Muito obrigado por acessarem aí o nosso canal. Boa noite, tudo de bom para você.